E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast VAR na Ilha. Eu gostaria aqui, de lembrar que esse canal aqui é um canal para todo mundo, onde a gente discute situações, posições, trazemos informações e os convidados maravilhosos que sempre fazem parte dessa mesa, né? E hoje não é diferente, né? Eu estou com 3 convidados maravilhosos aqui, né? Eu já vou entrar para essa apresentação deles para vocês, mas antes disso eu queria pedir para vocês não deixarem de seguir o canal, clicarem lá no sininho de notificações, compartilharem para fazer o canal permanecer e continuar aqui trazendo alegria e informações para vocês. Né? Eu vou começar aqui pelas damas, né? Pela nossa Regina De Stefani, né? Que eu estou aqui para trazer essa multiatleta já há bastante tempo, né? Uma referência no esporte, gente, aqui para o estado, para o Brasil, para o mundo. Já representou tanta coisa. É o que Pedrinho até falou, né? Que também é um outro convidado, né? Que eu já vou apresentar. É um podcast que deveria ter só para ela, de tanta informação, de tanta coisa boa, de tanta contribuição, né, que a Regina trouxe para o nosso esporte. O nosso outro convidado, Pedrinho, da Maui, esse cara que é uma referência no esporte, né? Hoje não, há bastante tempo, e muita evidência, né, à frente do time Mirage, né, fazendo tanta alegria aí para o Brasil, né, transformando as competições em coisas cada vez mais interessantes para todos nós, né, que somos apaixonados pelo esporte. Né, vai falar também sobre a escola, né, sobre a Maui, sobre o próprio time Mirage, as experiências dele. Eu estou aqui também com o Jefferson Cabral, o nosso Jeff, né, presidente da Confederação Brasileira de VAR, né, que está aqui também para poder falar no meio dessa mesa, né, de feras, o Fera Mor, né, que representa todos nós, né, para poder falar também da sua vida, da história, né, do VAR. Né, mas eu quero começar aqui, gente, falando com vocês, né, sobre, assim, falar um pouco da vida de vocês, né, como é que começou, né, esse processo no VAR da vida de vocês e como, de alguma forma, isso se interligou entre vocês 3. Né? Eu quero jogar isso para a Regina, já começando com ela. Bom, o VAR eu comecei por acaso. fui remar de stand-up, um vento absurdo, aí saí puxando a prancha pela areia, eis que eu chego na areia, me deparo com a Renata, armando um catamarã. E Renata Rocha? Renata Rocha. E aí, por acaso, tinham 2 vagas e uma era minha. E estou nela até hoje. Que legal. Entendeu? Então, foi por acaso, realmente. E nessa primeira remada, naquela época a gente não tinha uma federação aqui no estado e a gente participava da Federação do Rio. A gente participava do Campeonato do Rio mesmo. Do Carioca. Então, ia ter uma etapa em Vitória. E nessa primeira remada, a Renata perguntou quem gostaria de competir. Competidora, sabia ler remar. Falei assim, eu quero. Aí pronto, aí comecei, realmente, eu tenho um histórico, né, de atleta, o Jefinho já me acompanha há muito tempo, o Pedrinho veio eu sei da sua história porque eu estudei, né? Capoeira, basquete. Até basquete eu fiquei bem assustado lá, não, né? Mas você era rápida, guerreira lá. Tudo que ela faz bem. Tudo que ela faz, ela bem. Você é suspeito, Pedrinho, de falar. Eu era atleta, pra você ter ideia. Eu treinava no Salesiano, 2 da tarde, 5 da tarde eu tinha treino no Álvares e às vezes tinha treino da seleção. Então, por aí você vê. Que legal, que legal. Entendeu? Legal. Então, assim, esse histórico, né, de competição, eu estava numa fase meio perdida, né, porque depois dessa fase de natação, basquete, eu fui por 23 anos lutadora, né, 16 anos de capoeira, 7 de karatê, e eu havia rompido o joelho bichou, enfim. Aí operei e tal, tentei voltar. Mas como eu vi que realmente eu era lutadora de verdade, eu não fazia capoeira nem fazia karatê, eu era linha de frente. Ela batia. Resumindo, ela batia. Eu era linha de frente do mestre capixaba, com muito orgulho. Nossa, logo o mestre capixaba. E graduada pelo meu finado Fernando, né, que legal. Fernando Broi. Então, e aquilo me deu um vácuo, né, pô, não posso mais lutar, o que eu vou fazer? Aí fiquei naquela... Aí eis que surge a canoa. E realmente foi assim, aquela minha vaguinha ali. Esse encontro com a Renata foi em que ano? Foi em 2011, entendeu? Então,
Aí começamos, né? Aí na semana seguinte eu já matriculei, nessa época ainda só existia o Vitória lá. E nessa época, às vezes a gente chegava para remar, saiu uma canoa com 5 pessoas, 4 pessoas, entendeu? Isso foi lá... Para explicar de onde vem a força de vocês, né? E aí o que aconteceu, né? Com a importância da competição. Isso assim, o esporte é bonito, mas a competição é que dá o holofote. Então, o que aconteceu? Nós realmente formamos uma equipe iniciante também, categoria estreante. Inclusive, vou enaltecer a importância que esses dias na rede social, em alguns grupos do WhatsApp, começaram a denegrir essa categoria. Então, realmente, as pessoas são muito equivocadas com relação a isso. É uma categoria muito importante. E tão importante foi que nós fizemos o estadual aqui. Aí eu me lembro que eu falei, Renata, mas a gente nunca participou de uma competição. Ela, vai ter um Aloha Spirit, né, em Arraial do Cabo. Quando eu, por acaso, entrei e fui ver o que era o Aloha Spirit, eu simplesmente olhei e falei assim, essa tribo que eu quero entrar. Não, e entrou mesmo, porque ela virou garota Spirit, né? Porque tem um monte de foto, de capa, de tudo dela. O João realmente, ele era diferenciado. Sempre é diferenciado. Ele é. Entendeu? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nessa praia que eu quero. Renata nos levou, né, para Arraial do Cabo. Chegamos 5 segundos atrás da Rolô. E quando eu cheguei, a primeira sensação da primeira prova é nunca mais faço isso. Não é assim? Você chega morrendo ali. Enfim, aí viemos para Vitória e ganhamos. Botamos uma prova curta, botamos 5 minutos na frente. E Renata falando, tem alguém chegando. Ganhamos. Isso foi no sábado, na segunda-feira tinha uma capa de jornal com a equipe estreante na primeira página da Gazeta. No mês seguinte, a gente já tinha um público, a quantidade de remadores muito maior, né? E a canoa tem a coisa da picadinha da canoa, né? Então eu comecei assim, tá com problema? Uma vez uma amiga minha me chamou para almoçar, que estava cheio de problema. Faz o seguinte, vem remar. Da terapia. Então foi assim. Então eu acho que isso aí foi o grande início aqui Sim. Então vamos falar dessa parte também, mais das competições aí que você participou e tudo, que tem uma pauta sobre isso também em sequência. Tem. Né? E vamos terminar a pergunta também falando dessa ligação de vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho aqui, né, do nosso amigo Pedrinho do Maui, né, um pouco assim, desse começo dele, que a gente tem uma curiosidade muito grande de como o bichinho picou ele, né? Como é que foi, Pedrinho, isso tudo, cara? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Uma honra estar falando aqui com a honra é nossa. Tia Regina. Regina faz parte da minha história como atleta, como minha pessoa. Uma pessoa que tem como uma mãe um carinho enorme. Jefferson aqui presente também, uma honra também estar ao lado dele, nosso presidente. Não tenho tanto tempo assim como Tia Regina. Tia Regina é primórdios, né? Tia Regina é primeiro escalão. Pior que nem tanto, tá? Você começou em 2013 e ela começou em 2011. Mas eu considero ela... eu tenho que bater continência pra ela, sabe? E os outros esportes? Os outros esportes aí você perdeu de Tia Regina pra mim tá como o Celso Filete, como o Riesco, tá com essa galera, Carlão, que também tem muita admiração e respeito por ele. A própria Renata, que ela também disse. Bom, eu comecei ali por volta de 2013, 14, virando o ano. Sempre fui um apaixonado pelo mar. Meu pai sempre praticou muito esporte aquático, surfista, mergulho. Sempre foi um cara muito ativo. Me passou essa paixão pelo mar, mas infelizmente ou felizmente, uma parte da minha infância eu morei em Cachoeiro e não pude ter essa presença tão constante com o mar. E a gente... como bom cachoeirense, ia todo final de semana para a praia. Marataízes, contando esse período, contando os dias para chegar ao final de semana para curtir o mar. E aí eu volto para Vitória para fazer faculdade. E meu pai era fornecedor do Formiga. O Formiga era gerente de um posto de gasolina. Meu pai vende peça de caminhão. E eles se tornaram amigos e Formiga... do Ítalo, né? Acho que todo mundo conhece legal, aqui. Cara.
comentou com ele estava fazendo canoa, estava como instrutor de um clube e convidou ele para ele. Ele falou, não sei se eu consigo ir, porque meu pai ainda estava morando em Cachoeiro. Ele falou, não sei se eu consigo, mas vai ser um prazer se eu pudesse apresentar o meu filho, levar o meu filho um dia. E aí recebi esse convite. Marcelino, que é irmão do Bruno do Piratas, foi o cara que me recebeu lá, que foi até a minha casa e me deu carona. E eu pude ter essa primeira aula. Essa primeira aula foi muito marcante para mim. Eu acho que é graças a essa primeira aula que eu tô aqui até hoje. Conta esse detalhe aí pra gente. A gente saiu ali do Ítalo, foi um dia que não teve uma adesão tão grande, saiu um C4, e aí, não sei o que meu pai falou pro Formiga, mas deve ter botado uma pilha errada, falou, não, menino é bom, tal, não sei o quê, pode extrair dele. E aí, ele já chegou falando, pô, seu pai me falou muito bem de você, sei lá o quê. E senta aí, você vai remar junto comigo. Não tinha nem noção que era o C2. E aí, a gente foi até o Pirulito e voltou. Isso de OC4? Isso de OC2. Eu de OC2 e a gente fazendo um peguinho com OC4. Uhum. Eu não consigo lembrar muito bem sobre a ida, mas a volta eu consigo lembrar com detalhes. Eu acho que eu cheguei no extremo do meu corpo como eu nunca cheguei naquele dia. E Formiga, como um excelente professor, vendo o remo olímpico, me jogou pouco no meu psicológico. Vamos, menino, esse é o melhor que você tem, me mostra que você é o melhor. Sei lá o quê, e jogando no meu psicológico e aquilo. E eu quase morrendo, chegou próximo ali da gaeta, ele chegou e falou, olha para trás agora. Eu já quase morrendo, a gente já tinha aberto uma grande distância da OC4. Oh. E acho que a partir daquele dia ali, eu acho que o esporte me ganhou. Eu acho que falei, pô, eu vou ter experiência com o mar que eu queria. O esporte te ganhou. Vou ter experiência com o mar que eu quero ter essa constância, sempre amei. Vou fazer um esporte, algo que mexeu com o meu psicológico. Assim como o Tia Regis, rapidamente, esse Marcelino sempre me deu o suporte necessário. Se hoje eu estou aqui nessa bancada falando sobre minha carreira, também é graças ao Marcelino. Marcelino, ele rema até hoje? Infelizmente não, ele foi morar nos Estados Unidos, mas é uma pessoa fantástica, fantástica. O que aquele rapaz me ajudou, me ensinou como um caráter de pessoa também, ele me ajudou muito a forjar como um competidor, como um ser humano também, ele me ensinou muito. Muito bacana. E sou muito grato a ele. E aí a gente começou a remar com menos de 4 meses. Ele também falou do Aloha Spirit. O Aloha Spirit também faz parte da minha carreira, né? Como o Tia Rezi disse. Fiz a minha primeira prova em Ilhabela. Também achei que ia morrer. A gente fez de OC2. A gente virou. Graças a Deus eu acho que a gente virou, porque se eu acho que a gente não tivesse virado, eu acho que eu ia ter morrido. Tiveram na prova? Tivemos. Sério? Chegamos em 3º lugar. E ali eu fiz várias conexões e a porta do VAR se abriu para mim, pude conhecer várias pessoas e eu vi que aquilo dali era o que eu queria para mim, queria cada vez mais me desenvolver, aprender. Perfeito. E viver esse esporte que a gente tanto ama, que acho que mudou minha vida, mudou a vida de Tia Regina, mudou a vida do Jefferson e mudou a vida de todos que praticam, né? Isso que é incrível. Ver o brilho no olhar das pessoas quando a gente apresenta o esporte, né, Regina? Não, eu assim, eu conheci Pedrinho, acho que você estava indo, eu ia receber um prêmio pelo Vitória VAR, no Aloha, em Ilhabela, e você não sabia que tinha alguém do Vitória lá, você recebeu, e depois falou assim, não, tá aqui, tal, você e o Henrique. Foi o primeiro contato que vocês tiveram, então? Foi esse. Porque, na verdade, eu não sabia que Pedrinho era... A gente não se conhecia, né? Então, não sei se vocês se lembram lembro, desse claro episódio. Que eu lembro. Isso foi quando? Foi em 2014. Eu recebi um prêmio de revelação do Circuito Aloha Spirit. Uhum. E eu ia receber um prêmio. Ela recebeu algum prêmio também. Pelo Vitória. Pelo Vitória. Ah, o Vitória tinha sido premiado. Só que você não sabia que tinha presente algum outro capixaba lá. Aí foi assim que a gente se conheceu. Que legal. E a canoa tem uma característica que a gente é família, né? Não, de unir pessoas, né? E ela uniu essa história, nós vamos contar mais aí sobre vocês. Eu quero ouvir um pouquinho do Jeff também, da história. Como, cara, eu tenho a curiosidade de saber da história do Jeff, como é que começou. É uma família muito unida. Muito unido.
Não, é vocês que passaram a ter uma ligação muito forte, né? Que a gente vai tocar nesse assunto. Diz aí, Jeff, seu começo como é que foi? Eu vou voltar essa fita, né? Porque eu tenho que falar em fita agora. O que é isso? A década de 90. Década de 80. Naquela época, assim, era muito difícil as pessoas terem esse compromisso, né, com a atividade física, com o esporte. Era um grupo muito pequeno, né, Regina? Muito mulher, então. E eu sempre tive um contato muito próximo com o esporte, porque eu tive a oportunidade, eu estudei, né, hoje que é o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, eu estudei tudo isso em escola pública. Eu estudei numa escola pública, na época, né, o ensino que chama de ensino fundamental 2 era chamado de ginásio, que ele pegava de 5ª a 8ª série, e lá eu tive a oportunidade de ter contato com um cara que definitivamente introduziu o esporte na minha vida, que foi o professor Edmar Azevedo. Edmar. Professor de Educação Física do Polivalente Taparica, onde eu estudava. E ali, assim, o contato com o esporte definitivamente passou a integrar permanentemente a minha vida dali em diante. Né? Tive a oportunidade de disputar jogos estudantis, jogos primaveris, né? Aí sim, presidente. E aí jogava vôlei, porque ele fazia um rodízio dos esportes. Então você tinha 12 meses no ano. Então ele dividia os 12 meses por trimestre, né? Então um trimestre você jogava futsal, no outro basquete, no outro vôlei, no outro handball. Pronto. Isso aqui, meu amigo, você... De um desses você tinha que sair bem. Exatamente. Né? Eu nunca fui craque em nenhum deles, mas também não era o pior. Não era o último a ser escolhido. Sempre estava na mediana. Então, sempre fazia parte dos times, né? Sempre competia. Depois eu fiz natação há muito tempo, fiz tênis e tal. E na década de 80, teve assim, uma febre muito grande de academia, né? As academias de ginástica com os professores, dando aeróbica e tal. E foi justamente durante essa década de 80, início da década de 80, que eu conheci Regina. Tinha uma academia aqui no estado, em Cambori, que era uma academia assim... então você se conhece antes mesmo do VAR, né? Antes do VAR. Ele falou que ia ter histórias reveladoras aqui. Mas essas histórias reveladoras nós estamos esperando para ouvir. A gente abriu o aquecimento. Então, geralmente, botava as duas pessoas com mais preparo na frente e nós dois corríamos de mão dada. Ai, que show! De mão dada. E ali, assim, né, era bacana porque era um grupo, né, que tinha uma disciplina muito grande para poder fazer, você chega cansado do trabalho, do estudo, mas você estava ali, que era na Academia Aruan, havia ali em Cambori. Em Cambori. Bom, depois disso... a Regina, né, desenvolveu aí outros esportes na vida dela. Eu fiz natação durante muito tempo, fiz um período no praia, depois fiz um período maior ainda lá no Alves com o Benhu e Marcão, né, e Marquinhos. E o horário também era um horário maldito, que era um horário 6 da manhã na piscina sem estar aquecida. Que tal? Gostoso. Hein? Hoje a planilha, Jefferson, é só 3.200 metros. 3.200 metros. Rapaz, sai de lá se arrastando. Mas isso é importante, né? Por quê? Quando você encontra um esporte que ele se comunica muito com aquilo que são os seus valores e as suas crenças, cara, o esporte te ajuda em todos os campos da tua vida. Ele traz valores, traz fundamentos, traz princípios que te moldam, né? Como o Pedrinho falou aqui, quando eu tive contato e essa pessoa, né, pôde me acolher, pôde me ajudar, isso me ajudou a ser forjado como pessoa, como homem, como atleta. Por quê? Porque é um indivíduo só. Isso não se separa. Exatamente. Então, é um esforço muito grande a gente conseguir transferir, né, essa percepção. E aí, um amigo, como Regina encontrou a Renata um dia, um amigo meu a gente tinha muita proximidade, ele falou assim, Jefferson, rapaz, chegou um negócio aqui em Vitória, cara, que eu fui ontem lá, rapaz, e a gente está precisando de gente para poder... Mas que negócio? Não, o negócio de uma canoa. Chegou aqui... Tal, e tá ali na Curva da Jurema, nem chamava de guarderia na época, a Curva da Jurema. E, você não quer dar um pulo lá amanhã, não? Falei, mesmo, você gostou? Falei, cara, gostei. E tá bom, mas qual é o horário? Rapaz,
5 horas da manhã. Falei, não, peraí, Alexandre, peraí um pouquinho. 5 horas da manhã, você tá de brincadeira comigo, É né? meu inimigo. Eu já tava fugindo das 6 horas. Não, rapaz, é sério, vamos lá que você vai gostar, não sei o quê. Pô, sangue de esportista, de competidor, né? Falei assim, pô, vou lá ver esse negócio. Aí, rapaz, tinha acabado de chegar, isso em 2009, tinha acabado de chegar a canoa. Aí entrei lá naquele negócio e tal, né? A gente fica meio assim desconjuntado, fala, rapaz, esse negócio será que, né, tem segurança? Não tem? E quem estava à frente como instrutor era o Cauê. O Cauê Segui, que tinha vindo de Santos, estava estudando oceanografia na UFS, e pô, lá ele já relevava muito tempo, na tribo Quipira, na equipe do Filete? Felipe Nilma e tal. E aí, mas Cauê, assim, figuraça, né? Figuraça. Para poder juntar 6 para sair na canoa, era um parto. Aí eu entendi porque que meu amigo botou tanta pressão em cima de mim, porque eu não tinha mais dinheiro. Ele não estava preocupado comigo, ele estava preocupado de sair com a canoa. Aí, aquilo ali, cara, a gente começou, né? Gostou, aí se engrenou. Isso foi que ano, já? 2009. Nossa, junto com o Vitória mesmo, do comecinho do Vitória, né? Pô, não tinha nem nome de clube, rapaz. Começou ali, legal, daí depois, e falou, não, vamos botar um nome. E aí, quem eram as pessoas que estavam à frente? Era o Gustavo, o Carlão, né? Falou dessa, o Vitor, a Renata e o Portuga. Entendeu? Eram os 5 que estavam à frente. Aí o Portuga logo depois saiu, foi montar o Ítalo, exatamente. E aí depois os 4 trabalharam juntos, aí depois o separou. 2014. Renata e Gus saíram para poder montar o Canoa da Ilha, e o Carlão e o Vitor ficaram com o Vitória Var. Muito bem. Nesse meio tempo, quando a gente começou a treinar ali, a gana, né, para poder competir, não tinha campeonato aqui, cara, nós temos que dar um jeito. A gente quer competir, a gente quer. E aí, 2010, a gente começou a competir no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que também era assim. Era pequeno também? Era pequeno, mas era um campeonato que existia. Né? Essa prova que você falou, lá de Arraial do Cabo, eu estava nessa prova, a gente competiu nessa prova. Nossa canoa abriu a ama. Na primeira boia, quando está lá na Praia dos Anjos, naquela curva, ela abriu. Na ilha. E aí aconteceu um lance interessante. Vale a pena contar esse lance, porque o que acontece? A gente tinha pedido uma canoa emprestada a Rogerinho do Praia Vermelha, que vocês conhecem o Rogerinho, sabe como ele é cri-cri. Você imagina para ele emprestar a canoa dele. Aí nós fomos para essa prova e o Rogerinho, não, pô, toma cuidado com a canoa. Não, cara, fica tranquilo, a gente vai cuidar da canoa aqui. Aí o cara não chegou, rapaz, pelo amor de Deus. Se vocês não quiserem largar, deixar a canoa aqui na areia, eu vou ficar até mais tranquilo, porque o Rogerinho é muito chato com a canoa dele, não sei o quê, fez 1000 recomendações. Não, fica, tá de boa. Aí, pô, deu uma largada. Aí, saímos. E quem estava no leme da canoa era o Luiz Fernando. E aí, nós estamos lá remando, e quando chegou que a gente ia fazer a primeira boia para poder voltar, era bem lá, quase na saída da boca da Atalaia, ali não tem aquela boca que sai. Era bem pertinho dela. Quando a gente foi fazer isso, o que aconteceu? Na hora que fez o hub para poder trocar, ele foi e deu uma espetada. Cara, na hora que espetou, filho. Remo no ar. Mas foi assim, pum! E aí, pum, virou a canoa. E falei, rapaz, na hora que bateu, bum. Sabia nem que era rule. Que rule? Não tinha procedimento, nem sabia o que fazer. Presta atenção. Que história. Rapaz, e agora? Não, vamos desviar a canoa. Mas tá, e como é que vamos tirar essa canoa? Não, vamos dar um jeito aqui e tal. Vem cá, e como é que nós vamos tirar a água? Cadê o balde? Ih, rapaz, não tem balde. Cadê o pele? Não tem pele. Como não tem balde? Não tem nada. Aí a gente tava disputando, ele tava lá na frente. Aí as canoas começaram a jogar. Ei, joga o Bailey. Ih, o cara nem olhava. Falei, pá, esses caras falam de espírito alô. Que merda de espírito alô é essa? Os caras não dão. A gente passa direto, a gente aqui na porra. Deixa afundar. Cadê o Bailey? Falei, galera, só. Barco de apoio, então nem sonhava. Não, o negócio é o seguinte, ó, não tem condição. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ver se equilibra a canoa aqui, vamos virá-la e vamos empurrar ela para a praia. Era a única alternativa que tinha. Rapaz, não tinha arbitragem, não tinha barco de apoio, não tinha barco de segurança, barco de resgate, tinha nada. Aí raiz mesmo. Começamos a empurrar para aquela praia, que a areia é branquinha, né? Começamos a empurrar, e tinha um barco assim de pescador bem longe, né? Aí o Rodrigo que estava na canoa com a gente falou assim, Jefinho, olha lá, pô, o cara está sinalizando, acho que ele quer ajudar a gente. Falei, pô, mas se ele quisesse ajudar a gente, Rodrigo, ele tinha saído com o barco dele lá, teria vindo aqui, cara. Tem alguma coisa estranha aí.
Vamos continuar empurrando, estão empurrando. Rapaz, e o cara tá lá, tipo assim, estivesse dando esporro na gente, né? A gente não estava entendendo. Aí, rapaz, quando nós fomos chegando mais perto assim, olhando, o cara tava com um facão na mão. Balançando, tipo assim, eu vou pegar vocês estão no meio da minha rede. Aí, meu amigo, nós estávamos no meio da rede de arrasto do cara, que tinha um outro barco do outro lado, pescando tainha. Aí nós começamos a ver as tainhas pulando, e a gente no meio empurrando a canoa. Eu falei, não, isso não pode estar acontecendo. Aí, pum, chegamos na areia, aí desviamos uma canoa, cara, agora vamos embora, vamos rápido. Aí na hora que nós olhamos embaixo da ama, ela abriu. Nossa. Na hora de desvirar, provavelmente na hora de bateu. Abriu a ama. Eu falei, caramba, como é que nós vamos fazer? Cara, e o tempo passando, já estava começando a escurecer. Eu falei, pessoal, olha só, vamos dar um fora daqui, cara. Não, então vamos deixar a canoa aqui e vamos subir, que tem uma escadinha, né? Vamos subir aqui. Você está maluco, rapaz? Você não viu o que o Carlão falou negócio da canoa? Não, vou deixar a canoa aqui. Se a gente chegar lá sem canoa, os caras vão matar a gente, bicho. Vamos dar um jeito aqui, vamos meter essa canoa aí, vamos sentar o pau, rapaz. Aí, puf, botamos a canoa, andamos 200 metros. O que aconteceu? Ela encheu d'água, foi igual um torpedo. Você imagina para chegar? Você já viu a arrasto? Sorte de não ter perdido a canoa, hein? Cara, nós chegamos lá, já estava escurecendo. Os caras desesperados, porque não tinha bombeiro, não tinha salva-mar, não tinha nada. Os caras desesperados, aguardando a gente. Aí a gente contou o que tinha acontecido, tal, enfim. Aí, a prova seguinte era na Urca. Não, peraí que foi o melhor, você não contou. Como é que foi a reação do dono da canoa? Ele não estava lá. A prova seguinte era na Urca. Na Urca. Você lembra dessa prova, né? 5 com hipotermia. Aí, cara, o que aconteceu? Essa prova que o Seba tem hipotermia? A prova da Urca. Foi, assim, galera... Não, foi, fala Luiz com... Fernando, você, um monte da galera. Quincas. Fala com o Rogerinho que aconteceu, né? Um incidente e tal, mas que a gente vai reformar a ama dele, tá tudo certo e vamos entregar. Aí, beleza. Caramba, a próxima etapa é na Urca, cara. Você não esquece de ver a canoa com o Rogerinho, não. Aí, rapaz, como é que eu vou falar com o cara isso? O cara não vai querer nem... Aí, sei lá, um mês depois tinha essa prova da Urca e ele conseguiu a canoa. Aí, com o Rogerinho? Com o Rogerinho. O Rogerinho é gente boa demais, rapaz. Um abraço aqui pro Rogerinho. Rogerinho. Rapaz, canoa vermelha. Aí o que aconteceu? Saímos ali da Urca, né? Cara, entrou um storm. O mar tava... Entrou um storm, assim, gigantesco. Aquela laje que tem ali, onde tem a besta. Rapaz, o negócio estava assim, descomunal. Aí, beleza. Agora vamos alinhar, buf, deu a largada. Aí na nossa categoria, que era 40 na época, tinha 8 canoas. Aí largamos, pá, todo mundo embolado ali, a gente estava em segundo, terceiro, tal, não sei o quê. Rapaz, quando nós chegamos perto daquela laje, não, subiu e deu aquela chupada assim. Quando chupou, rapaz, a canoa de primeiro desceu, a segunda embolou com a gente, as outras ficaram para trás. Rapaz, foi assim, um verdadeiro strike. Todo mundo virou. Todo mundo virou, um ficou por cima do outro, para aquele troço louco. Um foi parar debaixo do Pão de Açúcar, outro foi parar lá no Niterói, outro foi parar lá no Santos Dumont. E o que aconteceu? Nós viramos a canoa, não tinha forma de esgotar a água, porque a quantidade de água que entrava era muito maior. Só que a pressão abriu a canoa embaixo. Abriu. Nossa, tem tanta canoa. Rapaz, você tinha um problema de abrir essas canoas aí. A canoa abriu embaixo. Eu tava começando a achar que o problema é você. Aí é um ponto importante. Ela ficou presa, a parte da frente com a parte do meio. Mas não foi a ama, não, foi a canoa mesmo. A canoa. Ela ficou presa pela vai com o iaco amarrado na borracha. Posso fazer uma pergunta? É importante fazer essa pergunta. Vocês ficaram dentro da canoa, não ficaram? Ficamos. Esse é o erro. Porque uma vez que a água inunda, a única forma de segurar a flor, vamos fazer um paralelo que a canoa é uma flor. São os bancos. Então, uma vez que essa água ela entra para dentro da canoa, a Regina, como engenheira, pode falar melhor do que qualquer pessoa aqui. Ela tem uma pressão externa para ela abrir, o banco ela tende a abrir. E se você ficar sentado nela ainda, a pressão é muito maior. Então, uma vez que você entra a água num ponto crítico da canoa, que a gente fala para cima do tornozelo ou mais, é prudente que a gente saia da canoa e faça o processo de esgotar a água. Ou só entrar um. Para que consiga... mas ela virada não estava dentro, não tinha nem como a gente estar dentro. Quando ela virou e encheu de água, a gente já sabia que não tinha condição da gente... Mas dessa vez vocês tinham balde dele, né? Tinha balde, mas não dava.
porque o volume de água era muito grande. Então, a pressão, a energia era tão grande que nesse movimento, o que aconteceu? Ela abriu embaixo, a gente estava do lado de fora da canoa. Isso que eu te perguntei, vocês estavam dentro da canoa ou fora Não, da do lado canoa? de fora. Ela abriu e ficou agarrada pelo iaca amarrado na vá com a borracha. E aí, o que acontece? Às vezes, a Era gente sai calor com de a Rogerinho de canoa... novo. De Rogerinho. Eu- Às vezes a gente depois sai tá com as de cima. canoas, as pessoas não dão importância na amarração. Cara, a amarração É é muito uma sério. etapa com importantíssima. certeza. Importantíssima. Se a amarração ali não tivesse boa, meu amigo, nós íamos perder a canoa do cara. A canoa ia para o fundo. Não ia ter jeito. E aí ficamos ali segurando. Temperatura da água, 18 graus. Não. Cara, um frio absurdo. E a gente ali à deriva, Vocês usavam colete naquela época? usava, era obrigatório. usava. Era obrigatório. A gente ali à deriva, desesperado, falei, caraca, o que vai ser da gente? E aí passou um veleiro que estava acompanhando a prova, fotografando e tal, e viu que a gente estava naquela roubada, falou assim, vem cá, vocês querem ajuda? Eu falei, quer não, mas não precisamos, eu estou morrendo aqui. O cara jogou uma corda, a gente amarrou, fez uma amarração na canoa, aí 4 do time saiu, subiu no veleiro, e ficou eu, mas quem que ficou? Eu Isso é e nada, não? Não. Foi eu e o Braz, que era um outro menino que estava na canoa também. Ficamos ali segurando, por quê? Porque a nossa preocupação é que na hora que o veleiro começasse, mesmo devagar, puxando a canoa, E que aí ela pudesse abrir, Aham, cara, de vez. e aí ficamos segurando ali, olha só, boiando do lado, segurando. E a água 18 graus. Aí quando chegou já na metade do caminho, já para quase, sei lá, faltava uns 800 metros para poder chegar na Praia da Urca, o Braz falou assim, cara, não estou aguentando. Eu falei assim, não, bicho, fica tranquilo, já estamos quase chegando, pode subir na canoa que eu vou segurar aqui. Aí fomos, segurando, rapaz, quando entrou naquela enseadazinha ali para poder chegar na Praia da Urca, cara, eu saí da água, assim, ó, eu não conseguia travar. Não, Me deu... não sei como é que você não deu hipotermia, Não, me deu cara. hipotermia. Não, deu, chegou a a dar, gente né? teve que enterrar. Eles os abriram, meninos, eles abriram rapidamente um buraco na areia, Enterramos eles. me enterraram Nossa. até aqui, com a areia quente. Aí tinha 2 médicos do nosso time lá, que era o Assad e a Stefani, 2 cardiologistas, graças a Deus. Nossa, que benção. E ali a gente sentado, cara, pô, toma mel, toma não sei o quê, e eu fiquei ali, ó, foi assim, no limite. E aí, a canoa do Rogerinho, Você vai comprar outra pra a segunda prova, Você pediu emprestar de novo? nunca Não, mais, nunca. Rapaz, Eu também não emprestaria, com toda vez que eu certeza. encontro com ele, rapaz, Depois dessa história, não sei se Jefferson vai conseguir alugar mais Acho que não, acho que vai ser difícil. Aí toda vez que eu encontrava com ele, eu falava assim, Rogerinho, me presta a canoa. Eu falei, pô, mas nem me fala isso. É pro Jefferson? Jefferson De não. jeito nenhum. E assim, são as histórias, Histórias cara, muito legais, né? que a gente Legais. vai forjando nessa Foi. caminhada. Aí a gente Não, tinha... tem muitas roubadas dessas histórias assim, mas Não, e tinha prova na Urca, tinha prova em Arraial, tinha prova em Cabo Frio, tinha prova em Búzios, Búzios. tinha Niterói, Itapuã, tinha muito. Niterói. Então, assim, era muito legal poder participar. E era um esforço, né, cara? Que você tinha que fazer uma logística danada, tinha que arrumar a canoa, tinha que juntar as pessoas para poder participar. Nessa prova, na canoa feminina, teve a menina, a Dani estava na voga, na hora que a canoa delas passou, Na nossa. ela tomou uma pancada de água no peito, que ela foi parar sentada em cima lá junto com o banco 2. E a canoa Nossa, encheu foi d'água. Na verdade, assim, a Renata montou, a gente de estreante, ela montou uma Open, e na época ela pediu que eu e a Tássia dobrássemos, só que a gente foi pra Open toda despretensiosa. A Mana, que era a canoa né, de ponta, e simplesmente nós deixamos a Mana no retrovisor. Só que aí passou um barco, né, aquela turma do Sem Noção, e vi o mar estava grande, potencializou a onda. Quando eu vi, a Dani tomou no peito assim, mas voou para trás. Voa mesmo. Quando eu vi a canoa toda inundada, aí da onde passou da gente, nós esgotamos a canoa e tal, conseguimos chegar em segundo, mas a Daiane ali teve respeito. Ali ela ficou assustada. Daiane Rossi? Achou. Ali ela viu que estava nascendo uma equipe. Isso é importante. Isso é interessante até fazer uma pergunta em cima disso. Né? Eu acho que todo esse processo que vocês participaram assim, de torneios, né, dessas incursões, né, de travessias, né, você acha que ajudou a formar, né, todos vocês enquanto atleta que são até hoje? Não tem dúvida. Imagina. Né? Cada lugar desse que você ia, era pessoas novas que você conhecia, eram experiências novas, era percursos novos. Hoje, assim, de uma maneira muito geral,
os atletas que estão participando ativamente, né, das competições, de uma forma ou de outra, já conhecem os percursos existentes. Não tem muita, né, variação de percurso. Mas naquela época era tudo novidade, cara. E também essa não é informalidade, né, Jefinho? Por exemplo, a gente fazia uma prova em Peruíbe, né? Então, então era assim, era zero de estrutura. Não tem toda essa estrutura hoje que a gente está acostumado com árbitros, isso e aquilo. Então aquele marzão ali era vulgo aí, se joga. Entendeu? Não, então, assim, hoje para se fazer uma prova lá, por exemplo, vai ter uma necessidade de uma estrutura que provavelmente ele não vai conseguir. Então, as provas hoje estão mais ou menos nos locais que conseguem fornecer essa estrutura que é exigido hoje, que não era no passado, né? É engraçado, né? Que você... né, o nível de exigência. Por exemplo, a CBVA, quando ela escolhe um organizador, existe um edital público, onde as empresas organizadoras elas se habilitam, né? Preenche e entrega uma proposta de organização, obedecendo todos os requisitos. E a gente vê, olhando assim, né, para o retrovisor passado, o quanto que a gente conseguiu avançar, principalmente na questão do protocolo de segurança, que para a gente é algo assim inegociável. Fantástico. Checagem o mais de engraçado, canoa, nunca existiu isso. Imagina, esse avanço foi muito grande. Mas eu imagino assim, ó, você vê, Jefferson começou em 2009, você 11, ele já em 14, né? 13 para 14, né, que entrou. A diferença de 2 anos quase para cada. E a evolução de treinamento, assim, eu queria até direcionar um pouco até para Pedrinho essa situação. Você, assim, vivenciou um momento, assim, novo, onde você já tinha acesso a muita coisa, né, né, por mais que você tenha pego um pouco daquele perrengue do começo também, mas você teve um processo de evolução muito grande, né, Pedrinho? Em relação a sua vida de campeão e tudo mais, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né, foi o fato por isso que eu fiz essa pergunta anterior em relação à importância desses treinamentos fora, né, que vocês têm toda experiência fora do Brasil também, né, a importância, né, que teve, né, no seu treinamento, né, com essa experiência que você trouxe de fora, principalmente depois da vida do Tepava, nesse treinamento que você teve forte lá com o time Mirage, que lá é uma estrutura grande. A estrutura é bem parecida também com a da Shelva A? Não, é bem diferente. É bem diferente? Bem diferente. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, que eu acho que é interessante. Vamos pegar só o gancho da última pergunta que você tinha dito sobre a necessidade de competir e ajudou a Acabei formar... fazendo um monte de pergunta de vez, né? Formar como atleta. Acho que antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando em off o quanto que no começo a gente competia, né, Tia Reis? Acho que se pegasse assim no ano, a gente competia 10, 15 competições. Teve um ano que eu fiz eu não cheguei a pegar essa conversa, provas. não é mesmo? Tinha isso? A gente competia muito. Eu fiz 22 provas num ano. Nossa, mano. Era uma época também que o Campeonato Brasileiro não era uma etapa só, tinha um circuito, eram 3 etapas. Mas eu acho que mais do que o Campeonato Brasileiro que seja, pelo menos na visão do meu treinador na época, que era o Luiz Carlos Chiesa, eu não tinha um histórico como atleta. Então eu precisava vivenciar e ter uma experiência como atleta e de conhecer meu corpo, de conhecer minha mente em certos tipos de condições, em desconforto, e ver como que eu vou lidar com isso, para eu conseguir ganhar essa bagagem e ter repertório para saber como lidar em certas situações. Então, acho que é essencial você, como atleta, participar ao máximo de competições possíveis, óbvio, sempre com acompanhamento, com planejamento, com uma periodização de um profissional que faça uma periodização correta para que você tenha o máximo de desempenho. Que isso vai fazer que você ganhe essa experiência, você cada vez mais esteja confortável em qualquer tipo de mar. Jefferson aqui falou sobre situações, Regina falou sobre outras. São mares que requer experiência, que você tem que estar confortável diante do desconforto. E isso só a famosa hora bunda que a gente fala ali, né? Você sentado na canoa. Infelizmente, para quem está vendo aqui, não adianta ouvir o podcast e achar que eu ouvi o podcast de Tia Regina, Jefferson e Pedrinho, agora eu estou apto a competir. É só você vivenciando aquilo. Não, até mesmo porque eu me apego à sua fala também, né? Vai viver uma prova dessa ali. Nossa, esse Niterói, né? Já foi a sugestão, né, Jeff? Foi. Nossa, essa prova de Niterói foi até mesmo eu me apeguei muito muito à fala sua, a gente conversando em off também, né? Que você falou, que você realmente
né? Porque você já vem com o histórico, né, de vitórias, né, de tantos lugares. E você aprendeu realmente a remar, né, fala, a partir do momento que você teve essa experiência, né, com o pessoal de fora. Respondendo a tua pergunta do Tepavo, eu peguei um pouco desse início aí de Tijerino e Jefferson. Eles são primórdios, né? São bem o início mesmo. Mas eu peguei já uma evolução disso. Já peguei uma parte que eles já tinham errado um pouco, eles começaram a desenvolver. Tive a oportunidade em 2017 para morar no Havaí. Ali eu acho que ficou para 7 mim, meses lá, sabe? ali foi uma virada de chave para mim. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido, pude tá ali na fonte, vivenciando, participando de provas ícones do nosso esporte. Aprendeu a cozinhar. Aprendi a É, cozinhar. sério, aprendeu a cozinhar no Havaí, gente. Colocar. Meu Deus. E a culinária é boa lá, pelo menos? Não, Aí você tem que perguntar pra tia Regina. Ele Você ficou lá aprendeu. com ele, né, Regina? Como é que foi isso aí? Pô, tinha que ter vídeo. Tem um vídeo daquilo. Tem mesmo? Pô, esse vídeo você não passou pra gente, disponibilizou. Poxa vida. Eu fui ser apoio da Gabi, né? Nas duas Foi o período provas. que a Gabi foi também? E Molokai foi eu, Murilinho, e Pedrinho, Gabi, e o Laércio, que estava se reunindo todo mundo. Aí Pedrinho, chegamos lá de noite, falei, não, moleque, vai descascar cebola, vai descascar tomate, mas eu nunca fiz, já vai aprender hoje. Pô, você botou o menino pra chorar na cebola já logo, né? Você vai aprender a chorar, pelo menos agora. Tudo filmado. Tinha que puxar isso. Legal. Mas aí eu tive a oportunidade de vivenciar isso. E agora eu tive essa nova fase que eu acho que o VAR está passando, da oportunidade que a gente teve não só do Tepava, como outros grandes nomes também que vieram, como Kevin, sim, como outros nomes taitianos que já vieram para o Brasil e estão cada vez mais disseminando a cultura taitiana, né? Porque... Mas eu vi, parecia uma intimidade muito forte vocês têm. Vocês criaram um laço de amizade, né? Foi muito grande. Parecia vocês brincando, rindo. A esposa do Tepava falou que a gente conheceu um Tepava que poucas pessoas conhecem, talvez nem os próprios remadores da Shell. Porque o sistema lá é muito sério, é muito rígido, é muito profissional. O brasileiro é mais... a gente tem o nosso né? jeitinho, né? A gente... ele veio por umas circunstâncias que ele tinha passado pessoalmente e que ele queria dar uma desafogada também, uma fatalidade que aconteceu na família dele. E eu acho que a gente teve a oportunidade de conhecer um Tepava que talvez muitas pessoas não puderam conhecer. Mas voltando a falar sobre técnica, a gente teve a oportunidade de ter essa imersão. Foi um divisor de águas para mim. Eu acho que existe o Pedrinho antes do Tepava e o Pedrinho pós-Tepava. Acho que ele ensinou muito mais do que técnica, ele ensinou muito mais do que o esporte. Para ele, o VAR não é um esporte, é uma arte. Então, acho que a gente tem oportunidade, quando a gente senta ali naquela canoa, de aprender muito mais do que uma modalidade, muito mais do que performar, muito mais do que cardio aeróbico. E sim de você conectar com a mãe natureza, se conectar com o mar, sentir o que tanto falam sobre o feeling, sente a canoa humana. Você ter uma conexão além de equipe, você ter uma conexão de parceiro, de irmão, de você ter o tarroi, que todo mundo se fala, é bonito demais ter o tarroi junto, mas ter o tarroi na dor, que é algo muito difícil também. Diante da dificuldade, diante do momento difícil, do momento das discussões, você ter a união e saber passar por aquele momento difícil. Então, acho que aprendi muito, evoluímos muito. E acho que não só eu, como todo mundo que teve a oportunidade de ter a oportunidade de ouvir, estar junto com o Tepava, que a gente ficou 15 dias com ele aqui no Brasil e depois ficou mais 18 dias no Tahiti, mas as pessoas também tiveram a oportunidade de fazer a clínica aqui com ele durante um dia e acho que a gente também já está colhendo isso um pouco dos resultados. É impressionante o que a gente teve nessa última Teaito. É incrível, cara, ver que a gente tem júniors de 16 anos, gente. 16 anos, o que é esse Luan? O Luan é a nova promessa do Brasil. Esse menino
vai dar muito, mas muito orgulho Vai. pra gente. E esse eu acho que era o grande medo da gente achar que o VAR brasileiro estava envelhecendo. Tava envelhecendo. E agora, uf, É impressionante. O Luan teve com o Tepava esses 15 dias que a gente tava aqui no Brasil. É impressionante a postura dele como atleta, a personalidade dele, a humildade dele como vi. A gente tem a oportunidade de também ter presente o Kaique, um baita Outro remador. grande atleta. Tá 3 anos à frente aí, mas também é uma realidade hoje em dia. Acabou de pegar 3º lugar. E a gente tem a nossa maior realidade hoje, que é o Robert, que acabou de fazer um 36º lugar também, que é inacreditável. No meio daquele monte de monstros. Esse resultado, diante de tanta gente boa, a projeção que esse cara continua tendo. Então, acho que a gente tem resultado e bagagem para dizer que o nosso Brasil está evoluindo. A gente tem uma nova safra aí muito forte tá vindo. Acho que eu falei muita coisa ao mesmo Foi legal. tempo. Eu queria até aproveitar para a gente fechar esse gancho aí, né? Aproveitar um pouco do time virar, já que vocês me esperam até um pouquinho nisso, né? Eu sei que é até triste deixar eles esperando um pouquinho, mas só para poder fechar em relação a essa competição última lá que teve, né? Aproveitar que a gente falou do Robert, né? E do Marrina, né? No caso do Marrina. Essa última competição aí do brasileiro, né? Como é que vocês, em algum momento, vocês achavam que poderiam perder lá para o Marrina? Cara, a gente viveu tempos atrás uma hegemonia da SAMU, né? A SAMU viveu por muitos anos aí. Teve a época da tribo Quipira, que a Regina comentou aqui, que foi antes da SAMU, que teve um embate com a tribo Quipira, passou. Aí depois teve a SAMU com a Tarrui, que eu tive a oportunidade de estar presente. Aí chegou o Team Mirage conseguiu bater essa hegemonia da SAMU. Hoje o Team Mirage é 6 vezes campeão brasileiro. Eu tive a oportunidade de ser tetracampeão com eles. Desses 6 títulos, está presente em 4. É muito importante. Você sempre voga? Não. O nosso atual voga é o Max. Eu só fui ser voga mesmo diante de uma necessidade que estava ali presente. Eu pensei que você fosse mais voga. Não. Eu tô, na verdade, na canoa para onde acharem melhor. Não existe banco fixo. Não tem isso, não. Na Renalu, não. O Max é o voga da equipe. Eu fui ali para, de fato... São 2 equipes, né? São 2 equipes. Para substituir e sanar um problema naquele momento que a gente tinha. Mas não existe 6 titulares ou não existe o banco fixo de cada um. Isso é bem certo. E... Sobre o Marrina que você estava perguntando. O brasileiro lá, o finalzão lá. Acho que é muito importante ter cada vez mais novas equipes para estarem vindo disputar, fazer frente e evoluir. Eu acho o VAR, acho que a competitividade é importante. A gente sabia que seria um brasileiro diferente de 2024. O Marrina veio com uma reformulação, chamaram grandes nomes do VAR a nível nacional. O Robert fez um excelente trabalho e continua fazendo. A gente acha que cada ano que se passar vai ser mais difícil. Mas a gente sabe o nosso valor, a gente sabe os ensinamentos do Tepava, a gente sabe o quanto isso foi agregador para o nosso aprendizado, o quanto a gente evoluiu, e a gente tenta botar isso em prática todo dia. Foi uma prova que não foi o que a gente imaginou, a gente tinha uma estratégia traçada. A gente teve um problema na largada muito grande, onde eles abriram muitas canoas, chegaram a bater na gente, a gente chegou a quase virar ao contrário na largada. Então foi uma prova de superação, onde que a gente teve que trabalhar como equipe, acreditar no nosso potencial, saber sofrer, saber se impor nos momentos, saber o momento de atacar, saber o momento de esperar. E graças a Deus, no final, a gente teve êxito, mas não foi uma prova fácil, mas também que a gente mostrou muita sabedoria, frieza para saber contornar todas as dificuldades que a gente teve, que não foram poucas. Sim. O mental, né, gente, é muito importante, né? Vocês já tiveram alguma prova de superação assim, Jeff e Regina? Várias. Não, inúmeras, né? Mas alguma assim que marque? Olha o tamanho do mar ali. Nossa, meu Deus do céu. Então, isso o Pedrinho estava falando, eu estava aqui pensando assim, porque eu falo que a gente vive ali numa prova de canoa, principalmente essas provas difíceis, né?
é um resumo do que a gente tem na vida, né? Você planeja uma coisa e a coisa ali sai diferente, e a grande dificuldade é vocês continuarem em harmonia na hora Da dificuldade. da dificuldade. Isso é o que a gente vive na vida, né? Sim. Então, porque geralmente assim, quando tá tudo bem, tá tudo na paz. Alguma coisa saiu do planejado, aí entra a questão de como cada um vai reagir. Entendeu? Então eu já vi assim diversas situações de pessoas reagirem bem, como foram vocês, mas também de pessoas desequilibrarem por completo e acabarem com a equipe, acabar com a prova. Uhum. Entendeu? Então isso assim, realmente a canoa é um ser muito vivo, né? Porque o mar é vivo. Não, tem equipes grandes, como o próprio Marina também, que fala que o lado psicológico sempre pesou, assim, em alguns momentos muito. E uma outra, Que eles foram superando isso, né? E buscando até ajuda, né? e uma outra coisa também, que falando da SAMU, que antigamente criticava-se muito a questão da SAMU ser um time, não ser um clube. Uhum. E realmente assim... Catado, bem catado, né? Mas na verdade, depois isso aí foi uma tendência. Hoje é realidade. E foi aí que o esporte cresceu, porque é impossível um clube, a gente vive clube, sabe o que é isso? 6 ou 12 pessoas se dedicarem, assim, eu vivi isso na época lá, da minha equipe que virou estreante, virou Open, lá na época do Vitória, e era difícil, mas a gente era a Stephanie, eu, a Tássia, a Cris, a Dani, né, a Sabina, entendeu? A Sabrina. Então, é muito difícil. Então, geralmente, o clube parece uma equipe, dura um ano, pronto. Essa prima é Sassá mesmo. Sassá. Né? Então, a gente viveu realmente um período muito, muito longo e bacana, né, com uma equipe, mas isso em clube é quase que impossível. Então, realmente, dali para, até como exemplo da SAMU, todo mundo partiu para os catadões, né? E foi aí que o Brasil também começou a se sobressair e ser visto. Inclusive, nós somos essa evolução dos meninos, a gente estava sendo temido lá no Havaí, e tudo que aconteceu lá para dificultar a nossa vida, agora eles vão estar muito mais. A tendência é essa. Repercute, né? E vem cá, como é que está seu treinamento hoje? Você está treinando mais água, mais terra do que água? Não, então, eu treino desde 2014. Porque você, antes de eu aproveitar a oportunidade, que ela tem o privilégio, né, gente, de ter um sítio maravilhoso, né? Uma área lá que tem uma lagoa maravilhosa, que eu acho que só poucas pessoas, como esses dois aqui, puderam ter o privilégio de frequentar. Não, foi lá ainda não. Tem até uma sala de treinamento lá, de alto nível, que é quase um CT igual crédito da Shell. De um almoço de comemoração do vice-campeonato brasileiro de mista, que nós já estávamos juntos ganhando. É quase um CT lá, né, que você criou. Então, Jefferson, vai preparado com o almoço da Cia maravilhoso. Ele tá tirando onda com a gente, você sentiu, né? Um fogãozinho ali é maravilhoso. Ei, agora teve o reforço da mãe dela, rapaz. Nossa, já acolheu ali e falou assim, não, meu filho, fica tranquilo que você vai ser bem cuidado. Então, eu treino com o Seba desde 2014, né? Então, assim, eu tenho uma rotina, né, de treinamento, né? Então, o Sebastião está com muitos, os maioria dos atletas, né? Tudo tem a brilho do Sebastião. Então eu tenho assim uma rotina de água, uma rotina fora d'água, né, que é musculação, né? Às vezes quando as corridas eu não posso correr muito por causa do joelho, mas eu corro na areia fofa. Você continua mesmo da operação, depois você continua sentindo o joelho? Não, porque eu faço fortalecimento, eu fiz cirurgia depois, mas eu faço fortalecimento. Mas você só não pode abusar. Eu sei que ele está ruim, então aí eu, por exemplo, eu corro na areia fofa, faço musculação, faço remo, não remo todos os dias, né? E tem o sítio também que eu faço assim, mesmo assim, dia de sábado, não quero treinar na Vitória, eu treino no sítio. É diferente, mas é pesado, né, Pedrinho? Imagina, ainda mais do lado de Gabi ali, Gabi forte, treina forte, né? Não, então a gente tem, assim, Gabi é muito disciplinada também. Muito disciplinada, né? Então são 2 disciplinadas, legal. 2 loucas, então a gente não abre mão. Imagina. Agora, falando em disciplinado, cara,
Nosso presidente aqui é uma coisa absurda, né? Esse é. Cara, todo santo dia, ele é o primeiro a chegar lá. Eu chego lá, tá Jeff lá chegando para remar. Agora eu vejo. Nós temos um dia de treinamento juntos lá. É. Não, agora eu vejo. Vocês participaram agora desse Toda último aí, quarta-feira, ganharam aí também, né? a Volta à Ilha, né? É, volta a ilha, ganhamos Mas, estadual. mas Jeff, ele é malandro, tá? Vou te falar que ele é malandro. Eu tive lá, eu tentei fazer uma malandragem, assim, conhecer o pessoal do remo, que rema forte, né? Pra conhecer a turma lá. Ele tá pegando os caras bravos do remo lá pra remar junto da canoa dele, ó, mano. Mas a gente montou despretensiosamente pro brasileiro, né, Jeff? Foi. Chegamos lá e ficamos em segundo lugar. A gente era o azarão da prova. Azarão total. Ah, mas não tem como ser azarão do jeito que vocês Mas eu fizeram, acho que gente. tem dois pontos que eu queria destacar da fala do Pedrinho e da fala da Regina. Da fala do Pedrinho, quanto é importante a consciência e a responsabilidade do dono da base, do dono do clube, e entender, ensinar técnica, ensinar protocolos de segurança, ensinar a importância de uma amarração, ensinar a possibilidade de você poder entender o quanto que existe comprometimento, né, das pessoas que estão dentro da canoa, as coisas básicas que vão fazer com que aquele aluno inicial possa se interessar também por competir. Porque é a questão de posicionamento. Tem clube que a proposta dele não é para competição, é uma proposta para contemplação. Está tudo certo. Mas ele tem que ter em mente que existem alguns princípios que ele não pode abrir mão. Segurança, por exemplo. Sim, sim. Como é que amarra, como é que checa, como é que está com colete, como é que sinaliza. Nós estamos agora, por exemplo, num período super difícil. Por quê? Porque 5 horas da manhã está escuro. Você tem uma movimentação enorme de embarcação. A maioria aqui. escura. E se você não tiver... Eu até conversei com o Ulisses isso no início da semana. Falei, Ulisses, vamos propor fazer uma conversa educativa mesmo, entendeu? De sinalização. Por quê? Porque se não tem instrução, a pessoa ouviu falar, vou botar uma lâmpada aqui, sei lá, azul. Cara, existe uma normativa Isso é bom você da falar, Capitania de legal. Esportes para que seja feito a sinalização. Você tem a lâmpada vermelha do lado esquerdo, tem a lâmpada verde do lado direito e tem a lâmpada branca lá atrás. Então a canoa ela tem que ter as 3 cores de lâmpada. Sim, porque o que Cada acontece? Essa iluminação é a iluminação que está dentro de uma norma de navegação da Capitania de Esportes. Então a gente não tem que inventar nada, a gente tem que seguir a norma. Por quê? Porque quando você está ali, vamos imaginar que você está no canal do iate. Você tem lancha de prático, você tem na Jet saída rebocador, tem pescador, Jet você tem, e aí, quando Sai tudo no mesmo horário. quando o cara está te vendo lá, né, na hora que ele vê a iluminação, ele sabe se você está indo na mesma direção que ele ou está vindo contra ele, pela iluminação. Se você não tem iluminação, amigo, você vai passar um problema sério. E a gente, se não estiver atento a isso, e aí a responsabilidade do dono da base, dono do clube, é enorme. De entender que isso é muito pouco que ele tem que fazer para poder preservar a integridade dele e dos alunos. Essa é uma necessidade que começou a se perceber muito agora, ultimamente. Sim, porque você né? tem uma quantidade gigantesca de canoas saindo Mas todo a dia gente de tem hoje, manhã. por exemplo, já aconteceu comigo de sair sem iluminação nenhuma, né? E porque não tem, assim, facilidade de conseguir achar essa iluminação, Uhum. entendeu? Não tem um lugar aqui específico, tem que pedir, assim, às vezes vem, não é Mas já tem disponibilidade apropriada. para poder vender esse tipo de iluminação. Tem aqui já? Tem. Pode falar onde? Então, assim, não, se você for lá naquele Casa grupo... Marlin e Yacht Náutica você consegue. Ela tem essas? Tem. Ah, bom saber. E no grupo também, naquele grupo de compra e venda, sempre tem postagem lá mostrando, né, a disponibilidade para poder Porque a comprar. dificuldade, eu acho, é de descobrir o que você falou, né? A iluminação certa, né? É. Porque as pessoas também não têm informação. Então, assim, eu acho que é importante o papel, né, do dono do clube, né, dono da base, e entender a responsabilidade que ele tem no desenvolvimento do esporte, naquilo que ele se propõe a fazer. Né? Se é uma aulinha para ele melhorar a técnica, se é uma aula para melhorar a técnica e ele evoluir para a competição, ou se é para contemplação, para passeio e tal, mas entender que existem regras básicas aqui que ele não pode abrir mão. Porque quando ele faz isso, ele está prejudicando a ele e prejudicando ao esporte. Sim. Né? E há possíveis vítimas, né, do problema. Por quê? Porque você vê o debate, e esse debate ele está em todos os lugares. Né? Você vê o debate que está aí agora em relação à bicicleta elétrica. Por quê? Porque se não tiver
uma obediência a um regulamento, cada um faz a sua cabeça. Sim. E quando isso acontece, vira um caos. Né? Vira um caos. E tudo que a gente não quer é um esporte que vira um caos. Um esporte que permite você ter uma longevidade de prática. Qual esporte mas que é bonito, permite essa isso? cena a gente está falando em clube, ó, a gente vê essa escola, gente, ó, toda organizada. Né? Uma Não, escola, todo mundo cara, disciplinado todo mundo uniformizado, com, todo mundo com sempre- boné e com camiseta. tudo, amigo. né? Não é de qualquer e ele jeito. lá não. prestando atenção em tudo, os detalhes. E o legal, Cara, eu fiquei apaixonado nessa Mas, escola, sabia, gente? E imagino também as técnicas que esses meninos aprendem, né? Vindo direto com o cara, né? Cara, tá sempre lotado assim? Agora a gente chega no período de inverno, né? O período aí de diminui inverno mais, né? costuma dar um pouco uma caída, mas os alunos estão bem assíduos, tem um calendário aí de competições que tá recheado. Isso eu tem te os perguntar, nossos como é que estaduais. tá? Isso que eu ia falar. Como é que estão seus atletas lá em termos a esse calendário? Eles estão seguindo? Tá tendo em todas as categorias? Como é que tá? Um dos diferenciais do Maui é a planilha que o nosso treinador Sebastião Quatrin faz. Ah, você tá com o Sebastião também? O Sebastião é um dos sócios do clube, eu e ele tomamos legal, frente. sabia, informação nova. E e eu sou a madrinha. Gente, cara, esse clube é poderoso demais, rapaz. Tia Regis está Rapaz, presente isso é- em todos os momentos. Você viu? Eu falei de Havaí, Tia Regis estava. Falei do meu começo, Tia Regis estava. hein? Todo Daqui a pouco ela já não tá levantando obra, não, enquanto engenheira lá do CT, não. Ela já do- fez obra pro Maui também. Os cavaletes todos que fez sofrer. Que coisa, gente. Mas a gente estava. Não, tá Ah, falando do Seba. Isso. E Da diferencial do clube que a gente treina com planilha. né? Aham. Então- Pô, isso é fundamental, né, cara? Mas como é que você Independente, faz? Você faz em planilha independente do individual? horário, a gente tem uma planilha de acordo com cada horário. Então, 5, 6 e 20, 7 e meia, cada um tem sua planilha. E esse horário você define também o nível de aluno, como é que é para esse Não, período? cada um tem a liberdade de ir num horário legal isso. que pretende. Eu não vou falar que o aluno acabou de chegar, ele não pode ir às 5. A gente fala que é um horário que tem uma galera que tem um pouco mais de conhecimento, uma galera que acorda às 4 da manhã, você há de convir que não são pessoas Sim. Normais. Não sei se eu Normais. posso falar isso dos meus Todos alunos, são normais. mas normais. Então, eles estão procurando um pouco do algo mais, extrair, chegar um pouco mais no limite. Então, a planilha ela é um pouco mais... Mas vocês conseguem fazer uma adaptação nessa planilha individualmente para cada um atleta que precisa de uma situação? Aí isso já vai direto com o Sebastian e já vai de uma forma individual, que ele vai Entendi. personalizar e vai entregar algo específico Entendi, para cada legal. pessoa, entender a disponibilidade de tempo que ela tem, de horários, que embarcação que ela tem, e aí vai montar um treino periodizado específico para cada pessoa. Então a individualidade já é algo específico com o Seba, e você tem que procurar um trabalho individualizado com ele. Mas lá no clube, então, a gente tem essas planilhas, então a gente tem um objetivo a sair, a gente nunca sai só por sair, assim como o Jefferson falou, isso não faz do clube... Mas iluminar, tudo certinho. Certinho. Assim como o Jefferson falou, isso não faz do clube melhor ou pior, é só um viés que a Sim, gente claro. escolheu. Por mais Mas que a canoa acaba seja sendo um diferencial, para todos, a gente quer que mudar um pouco, que a pessoa entre e saia da canoa de uma forma melhor, tanto na parte física perfeito. quanto na parte de técnica. Então a gente, como a tia Regina falou, a gente é bem assíduo quanto às questões de técnica, a gente cobra bastante dos nossos alunos, a gente encaminha muitos vídeos, a gente faz muitos vídeos deles, Clínica também analisa vocês fazem, eles, fazemos clínicas, fazemos treinos acompanhando de barco, fazendo legal. vídeos, Eu vi as imagens. didáticas. Legal. Então, a gente tenta, de certa maneira, contribuir ali com o remador, que ele saia ali daquela aula melhor do que ele entrou. Sim, pô, show de bola. Regina, você, assim, é referência, né, no esporte, mas também enquanto mulher, né? Eu acho que é um esporte, o VAR, cada dia que passa, está crescendo mais, né, o número de mulheres. Eu não sei se na sua escola também é assim. Tem muita mulher, já está crescendo mais que o homem? Tem. Já está assim? Ainda não, mas tem muita mulher. É um esporte para todos, né? Mas eu estou percebendo que está assim... No último brasileiro, Tem o maior em número de Salvador, mulheres. teve mais mulheres Pois é. participando do que homens. Essa é uma De sensibilidade individual? que eu estou tendo em muitas Mais mulheres que escolas, né? Que as escolas estão tendo muito mais mulheres entrando do que homens. Está se tornando uma coisa até meio desigual. Né? Até eu falo isso até por distribuição de canoas de manhã. Né? Então você vê que realmente é uma coisa real. Né? Então, assim,
A gente sabe que você, pelo seu histórico, né, pela sua vida e até pelo seu processo de competição, você deixou muita informação e, ao mesmo tempo, muita gente, né, de certa forma, se apegou, né, nessa sua postura enquanto atleta e campeã, né, para seguir como exemplo. Né? Que você tem que falar? Como é que você se sente assim, sendo, de certa forma, parte desse meio aí? Então, enquanto realmente, incentivadora mesmo, enquanto aquela que... eu acho que desde nova, né, assim, ser atleta, igual eu fui 12 anos de idade, mulher, já era uma coisa difícil. Quando eu fui fazer luta, então, já era um horror, né? Entendeu? E com a canoa, eu acho que as mulheres realmente estão descobrindo, inclusive, assim, até tem muito projeto aí com relação à questão da saúde da mulher. Sim. Que câncer de mama, câncer né? de mama. E talvez assim as mulheres tenham descoberto uma coisa que eu já descobri há muito tempo, que quando eu nunca tive TPM, não dava Meu tempo. Deus, jura isso? Não. Não, agora não. Nunca Agora você vai ter que contar você vai ter que contar esse segredo aqui agora. Não dava tempo, entendeu? Era treino. Então não tinha tempo para essas coisas, não. Eu ficava vendo assim, as mulheres reclamando, eu ficava até quieta, né? Eu falei assim, nossa, não sinto nada disso, não tem nada disso. Não dava tempo, eu vivia só em treinamento, em competição. Então, assim, eu não tinha muito essa rotina que as mulheres tinham, né? E a canoa, foi até que eu falei, que quando tinha assim, amigas realmente com problemas disso e aquilo, vai remar, vai fazer força, vai mudar a sua vida, deixa. Então eu sempre fui assim muito, para mim o esporte era o maior remédio da vida. Então acho que agora as mulheres realmente começaram a descobrir, né, que não é um bicho de 7 cabeças, só faz bem, principalmente um monte de projeto aí com relação ao câncer de mama. Entendeu? Autoestima, esse convívio com o mar, a pandemia também veio agregar muito. Então, assim, eu fico muito feliz, né, por isso que eu levei muita mulher para canoa. Todo mundo chegava, vai remar, pega um remo lá, faz força. Pelo menos a canoa não vai poder falar tanto. Não vai falar tanto, entendeu? Então, isso aí eu por exemplo, Malenza, Renata Malenza, foi uma que eu levei. Tem um monte. Se eu for enumerar assim, a quantidade de pessoas que eu fui interferindo, Leoa, toda quebrada lá, fazendo não sei o quê. Eu falei, para com isso, Leoa, que era minha parceira de capoeira, né? E fazia triatlo, toda arrebentada. Eu falei, faz canoa, menina, vai mudar a sua vida. Então, assim, hoje é dona de clube. Hoje é dona de clube. Então, Tangaroa? Tangaroa. Então, assim, eu acho que a gente tem esse papel, né, de mostrar que realmente, assim, o papel da mulher mudou muito, né? Eu sou engenheira civil, né? Eu fiz faculdade, quando a minha primeira turma de engenharia eram 4 mulheres. 36 homens, 4 mulheres. Eram 40, né? Passava cada... Nilson deve ter se formado uns 6. Mas, por incrível que pareça, no primeiro mês eu já me tornei presidente do diretório acadêmico. Que legal. Passei 5 anos. Sempre foi no meio da política, né, Jé? Não, era o esporte. Meu negócio era organizar o esporte. Igual, depois a gente fala um pouco da nossa história aí da federação. Então, quando eu vi engenharia, né, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu já tinha aquela coisa do esporte, desde que eu consegui com o Zé Maria Nicolau, que você deve conhecer bem. Sim. A gente organizou tanta engenharia, o esporte da engenharia, que a gente passou a ter um campeonato superior ao Júnior. Que coisa, gente. Entendeu? E eu tenho lá, fiz esse trabalho durante 5 anos, uma mulher comandando o diretório acadêmico da engenharia. Então, assim, querendo ou não, você vai mostrando que é coisa para todo mundo. E trouxe esse comando para o VAR, né? Porque já está 4 anos aí na frente da direção, né? Junto com passa gestões, né? E ela está aí. Teve na passada, teve com o Fito, teve com o chefe, teve... Então, essa história, inclusive, é bonita, né? Porque um dia eu recebi o telefonema do Jefinho, né? Aí falando assim, queria te convidar para um projeto aí que a gente está pensando, não sei o quê. Aí
tomar a frente da federação aqui no estado. Aí eu só brinco, acho que você não lembra, falei, Jafim, eu só não sei brincar. Ela só sabe brigar, mas mexer com ela não. É Não, assim, o que ela faz bem feito. Bem é, feito, você não pode... sim. Eu Ela não não sei sabe brincar, não sabe fazer meia Aham. coisa. meu mercado, por exemplo, de construção civil é alto padrão. Sim, Então você não legal. pode errar, né? Entendeu? O nível de exigência, a régua Botar é... meu filho alta. fazer um estágio com você lá. Então, aí eu brinquei, falei com o Jafim, se for um grupo, que primeira coisa também que eu acho que quando a gente vai fazer um trabalho, é igual uma canoa, você tem que ter mais ou menos um equilíbrio de estilo, né? De personalidade, afinidade, afinidade, valores, Sim, principalmente, né? Então, aí foi onde eu aceitei, né? Junto com o Jafim. Não, e montou a equipe dentro dessa linha, Montamos né? uma equipe Dentro dessa linha. dentro dessa equipe, que era uma equipe que foi assim, que resolver a quantidade de Porque a gente estava num momento naquela época no esporte muito em baixa, né? Assim, em termos de organização, o esporte de crescendo. motivação, né? Os clubes desmotivados, os atletas desmotivados. A gente, quando assumiu, tinha 4 clubes regulares dentro da federação. Tinha 67 atletas. Você imagina. Quando nós saímos, tinha quase 60 clubes, mais de 1.000 atletas. Nossa. Então, assim, para você poder fazer um trabalho desse de resgate, você tem que ter pessoas junto contigo que acreditam, né, que pode ser feito e que sejam aguerridas. Por quê? Porque não é um trabalho fácil. É um trabalho que você tem um monte de outras pessoas que têm, às vezes, interesses diversos, interesses que são particulares, pessoais. Eu estou olhando o meu clube, né? Eu estou olhando a minha condição, eu estou olhando o meu interesse. Entendeu? Então, assim, lidar com tudo isso não é uma tarefa que individualmente você vai conseguir se não tiver um time, né, uma equipe muito boa. Então, quando nós começamos a conversar e tinha um grupo, né, a gente discutindo isso, falou assim, não adianta a gente reclamar que o nosso esporte no estado está indo mal. Não adianta reclamar que a gente tem uma federação que não está legal. A gente... ou a gente vai continuar reclamando e nada vai mudar, ou a gente se apresenta. Por quê? Porque quando você está entrando na entidade, você assume compromissos, né, de responsabilidade de um trabalho voluntário que você sabe que pelo caminho você vai ter pessoas que se apresentavam como amigos, colegas, que você vai perder. Você vai perder. Mas não é porque você quer perder. É porque quando você está ali representando a entidade, você tem uma regra a ser seguida. E essa regra não é você. Essa regra é da entidade. E às vezes as pessoas elas não entendem isso. E a eu gente sou não tinha amigo de exceção. Pedrinho. E a gente não tinha exceção. Quantas vezes, né? Pedrinho mesmo, quantas vezes a gente teve a oportunidade de conversar sobre determinadas situações e uma conversa extremamente objetiva, direta, franca, verdadeira. E ele, como dono de clube, como atleta, entendia, compreendia. Agora, nem todo mundo entende e compreende. Aí fica de bico, fica revoltado com a pessoa que está falando, cara, a gente não pode fazer isso porque a gente tem que seguir aqui o regulamento. A gente não pode arrumar jeitinho para você. E foi justamente essa situação que levou o esporte e a entidade na condição que ela estava quando a gente se propôs a concorrer, entendeu? E assumir a entidade. Então a gente não pode abrir mão disso. Esse processo de onde saiu da estadual, foi para a federal, criou, né? Não pode abrir mão, porque a entidade está acima dos interesses pessoais, ela está acima dos interesses particulares. A entidade olha coletivo, por isso é que tem regra. Beneficiar A ou B. E por isso é que tem regra. E assim, eu posso confidenciar para vocês, durante esse período todo, assim, várias situações, você teve que ser muito firme, entendeu? No enfrentamento. E quem está do lado de lá, muitas vezes não entende, e aí fica de bico, fala mal, entendeu? Mas, sim... Pedrinho, até uma situação dessa para falar também, né? Que você queria falar sobre vocês, mas antes eu queria só abrir uma situação que desde que eu montei o podcast, assim, eu sinto que... Eu não imaginava que fosse assim, tá? Que existisse tanto, assim, as escolas... Para mim era tudo unido. Para mim era tudo assim, amigo, todo mundo vai crescer junto. Bom, para mim eu tinha essa percepção, né? E eu comecei a perceber que depois que eu... Ou, por exemplo, se você chama mais de uma vez a pessoa fica com ciúmes e tal. Aí você vê assim que tem existe um certo cuidado que a gente tem que ter
para lidar com os donos de base, né? Eu imagino como é que deve ser difícil para vocês. É né? doído, às vezes, você recebeu às vezes uma mensagem falando que a gente privilegia panelinha. Qual panelinha? Pois é. É o que eu falo aqui no podcast, eu deixo claro para todo mundo. Isso aqui é um espaço que, quando eu criei, eu me apaixonei pelo VAR, gente, me apaixonei. Tá? Eu falo assim, eu quero fazer, eu posso fazer, eu vou fazer. Né? Eu vou fazer para todo mundo. Aqui, ó, qualquer pessoa, qualquer dono de base que quiser ter o espaço, quiser falar, vai ter. Tá? Eu quero abrir para todo mundo. Né? Mas muitas vezes existe até as pessoas, até por acharem, né? Muitas vezes que eu não tenho até nem o direito de estar aqui porque eu não conheço muito do VAR. Pode ter razão, muitos têm, pelo fato de eu não ter tanto conhecimento, mas estou buscando e estou levando espaço para vocês estarem me informando as pessoas que também não conhecem, né? E vou estudando, gente. Eu acho que o processo é esse. Mas você tinha uma coisa interessante, Pedrinho, Não, que você eu falou queria no começo, aproveitar esse gancho aí para falar deles. do aí, que eu achei presidente. Eu legal. acho que é muito importante, eu aqui como atleta e como líder de clube, agradecer a coragem que esses dois tiveram de tomar a frente. E essa fala do Jefferson de falar é muito cômoda da nossa parte, porque, acima de tudo, ele é atleta, Regina é atleta. Exato. Antes dele se tornar presidente, antes de Regina se tornar diretora. É muito cômodo nós, como atletas, levantar o dedo, apontar o dedo e falar, tá ruim, dessa forma a gente não tá gostando e tal. Então, a coragem desses dois de disponibilizar o tempo deles de algo que todo mundo sabe, mas vale salientar, não é remunerado, e que estão dispostos a botar a cara a tapa, a ouvir coisas indesejadas, Muitas vezes gastar seu próprio injustiças, gastar seu Sim. próprio dinheiro e deixar um legado, passar esse tempo da gestão dele, olhar para trás e falar, pô, contribuir de alguma forma para o esporte. E esses dois, não é porque eu estou na frente desses dois aqui que eu estou dizendo isso. Já tive a oportunidade de falar isso anteriormente. Parabéns, obrigado em nome do VAR por ter essa coragem. Jefferson deixou o seu legado quanto presidente da federação. Deixou não, vem deixando, vem tem deixando, mais. não é? Ulisses vem dando continuidade. O Ulisses Sim. deixa bem claro aqui que ele está dando sequência no trabalho do Jefferson. A própria diretoria uma sequência. Tia Regina, que fez parte das duas diretorias também, e de alguma forma ajudar, e estão ajudando, estão evoluindo o nosso profissionalismo, os nossos eventos. É outro patamar. O Jefferson falou aqui da quantidade de clubes filiados, atletas filiados. Você vê como que a proporção é outra, exige muito mais profissionalismo deles, e cada vez mais vocês estão entregando isso. Então, aqui, meu muito obrigado também, porque é muito belo você disponibilizar o seu tempo e ter que ouvir coisas igual a Tia Rez, lutar pelo VAR. Eles estão, na verdade, lutando pelo VAR. Eles não estão querendo beneficiar um grupo ou outro. Mas eu não acho que isso daqui é benéfico. Benéfico para quem? É para você ou pro VAR, para nossa história? Né? E tem uma coisa legal, assim, que a gente se comporta até hoje como uma equipe. Né? Por exemplo, o Jeff está na confederação, mas ele está aqui no estadual, blá, 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 blá. Eu estou lá no brasileiro, brigo até com o cara da transmissão. Aí, pesar de canoa que eu faço aqui, eu falo, não, Jeff, deixa que eu vou fazer lá. Então, a gente não tem muito, assim, aquela coisa de porque ele é lá. Não, legal também é que o Jeff também criou um vínculo maior, né, com a saída dele. Ele criou esse vínculo com outras federações, né, que passou a se ter um respeito maior. Não foi eleito à toa. Né? Claro que foi uma administração que teve uma excelência, que foi referência, né? Que deu credibilidade a ele chegar a ocupar o cargo que está. Né? E, cara, o Uli vem fazendo um trabalho fantástico. Não tem dúvida. Né? Dentro aqui, essa continuidade é perfeita. Excelente estadual agora. Excelente estadual, referência, tá? Maravilhoso, ao qual não vou nem falar da minha participação, mas foi muito bom. Mas assim, ó, muito assim, animador, né, de se ver a entrega dele, né, você vê recorde de inscrição, né, e uma gente de outros estados vindo participar do estadual aqui, coisa que eu acho que não é comum de se ver. Né? Em alguns estados até não pode, né? Pois é, alguns estados até proibido. Essa discussão que a gente tem, inclusive, a gente tem um grupo que é formado pelos presidentes de federação, né, porque a ideia é que a gente trabalhe cada vez mais de maneira orgânica, né? E de maneira alinhada, no sentido de que aquilo que está sendo reproduzido
pela confederação nos seus eventos, através de edital, através de prestação de conta, através, por exemplo, nós estamos agora finalizando um objetivo que a gente tinha no nosso planejamento, árduo, né, que é formar a comissão de atletas da CBVAR. Então a gente está nesse processo agora. Então a gente criou um edital, a gente criou um formulário de inscrição. Como é que vai funcionar isso? A gente disponibilizou isso para os presidentes das federações, que são 6 federações, para que eles possam realizar a eleição de quem se inscrever, né? E aí tem lá um edital com os requisitos, tem um formulário com os requisitos. Aí qualquer atleta pode se Qualquer atleta pode escrever, qualquer atleta pode escrever. E quem vai tocar, né, esse processo eleitoral é as federações, e a partir da apuração ali ela vai indicar para a confederação, para compor aí a comissão de atletas da confederação, na eleição aqui vai ter um titular e um suplente, foi João Maria. Beleza. Então a gente tá no meio desse processo. Já tem 3 federações que já indicaram. Qual o poder de decisão deles? Eles vão participar de todas as discussões, eles vão participar das deliberações, quer dizer, eles vão estar integrados naquilo que hoje a gente tem. E com poder de voto, né? A gente vai estar integrado naquilo que hoje está restrito à diretoria, né? E a gente tem uma diretoria bem aguerrida, né? Bem aguerrida. A gente tem uma vice-presidente que é a Kaline, que é do Ceará, a gente tem uma diretora financeira, que é a Rafaela, que é de Brasília, a gente tem uma diretora de comunicação, que é a Nick, da Bahia, o diretor técnico, que é o Jota, que é daqui. Nick teve aqui recentemente. A gente tem, do Conselho Fiscal, as 2 integrantes, a Geórgia é de São Paulo, a Larissa... Eu vou trazer a Geórgia aqui também. A Larissa é do Pará. Então, assim, a gente tem um grupo bem representativo, mas a gente tinha o objetivo no nosso planejamento de efetivamente estruturar essa comissão de atletas, porque a gente tem outras metas que é fundamental que essa comissão de atletas esteja constituída, estruturada, porque a gente está seguindo uma premissa do COI, através do COB, para que a gente contribua para a Federação Internacional nós alcançarmos daqui a 2, 3 ciclos olímpicos a condição do nosso esporte como esporte de apresentação. Então é importante que as pessoas saibam disso. Sim, é importante que as pessoas saibam que tem prazo para começar isso não é uma iniciativa particular e exclusiva e proprietária da confederação. Porque a confederação é uma entidade com personalidade jurídica. Sim. Mas quem compõe somos nós, remadores. Mas tem prazo para esses atletas entrarem aí para participar dessa então, eleição? Já tem data definida? 3 federações já se manifestaram dizendo que já tem comissão de atleta eleita, né? E eles vão indicar os nomes. E aí, para que isso aconteça, eles vão fazer um ofício para a confederação, dizendo que a comissão de atletas deles já existe e já foi escolhida conforme o edital que a confederação encaminhou para eles, e que os atletas atendem a esses requisitos e vai indicar quais são os atletas. Legal. Quantos estados são confederados? 6. 6. Mas nós temos agora conversas para poder estruturar e criar a Federação Pará, Amazonas, Sergipe, e resgatar uma federação que existia e que foi extinta, Santa Catarina. Interessante, porque tinha que fazer parte, né? Então tem mais 4 aí. E outra coisa interessante é que a gente vai aprendendo. Nós temos um ano e meio, né, de gestão, temos mais 2 anos e meio pela frente. Então a gente sabe, dentro do nosso planejamento, aquilo que eram as metas de curto prazo. Nós fomos atropelados por um monte de situações que a gente já iniciou em janeiro de 2024 com um monte de coisa que deveria ter sido planejada e feita anteriormente, e a gente tendo que rodar, trocar a turbina do avião com o avião em pleno voo. Então, a gente agora começa já a estruturar uma série de questões relacionadas à parte de gestão e governança que eram importantes. Então, qual é a nossa previsão? Julho, nós vamos publicar já o cronograma e o calendário de 2026. Então, julho, todos os clubes, todos os atletas já vão saber quando é que vai ser a seletiva de sprint, quando é que vai ser o campeonato de maratona individual, quando é que vai ser o campeonato de maratona por equipe, quando é que vai ser o Mundial, né, que já saiu agora o primeiro boletim do Mundial, e o Pan-Americano do ano que vem, que ainda não se sabe onde é que vai ser. Então, todo esse conjunto de datas
já vai estar definido, a gente vai divulgar agora em julho. E a gente divulga junto com o calendário, né? A gente divulga já o edital de escolha dos organizadores, tanto da seletiva quanto do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Espero não estar comentando um equívoco aqui, mas acho que isso nunca aconteceu na história da CBVA. Não. Certa Não. antecedência, tamanha Não, certa não. antecedência. Isso é muito importante. Tava tudo no Alessandro. susto. É porque a pessoa muito se importante. prepara, né? Não só na parte de logística, quanto na parte de financeira, de tentar encontrar voos mais baratos, alugar hotel, de uma Tem, forma tem a boa periodicidade, né? mas tem a parte de preparação física. O Não, atleta mas você falou fazer bem, uma... essa questão do planejamento também, pagar mais baratas passagens. Sim. também não só isso, mas também com uma questão de periodização. Fazer uma sim. periodização correta para fazer que o pico da sua performance de fato chegue naquele período e naquela data que você deseja. Então, Não tipo, chegou o começo do ano, janeiro, qual é seu treinador pede para você, qual é as competições alvos que você quer competir? Me desculpa, treinador, nesse momento ainda a gente não tem Não data. tem calendário. No começo do ano eu terrível. não tenho nem, eu não sei qual eu vou... Jeff, um exemplo disso, eu fui patrocinado, você me viu muito com a bonezinha Wine. da Wine. Team Wine. Uhum. Então, tive a honra, né, o privilégio de ser a primeira turma, né, que foi formada, né, tiveram vários atletas de várias modalidades, e uma das coisas que era a pior coisa do mundo é quando eles mandavam assim, manda o seu planejamento. Aí eu falei, não sei data de nada. A empresa até para patrocinar, é verdade. Eu não tinha data de nada. Aí, às vezes, 1 mês, 2 meses antes, eu falei assim, a prova vai ser lá, na praia tal, que eles forneciam toda a parte A sorte que era uma empresa como o Wine, grande, forte, né? Não, então... Mas era complicado, né? Como é que a gente ia externar para uma empresa dessa sim. que... Ela podia arrumar um aditivo ali, colocar na verba de dispor. Então, eu não tinha, a gente não tinha como preencher. Sim. Não Pô, tinha é fantástico planejamento. isso também por esse lado. O patrocínio, você pede um patrocínio, a pessoa pode programar, né? A empresa que está te patrocinando, programar Lógico. os eventos que você vai estar indo Porque e aí fazendo. Mas, gente, nós extrapolamos todos os horários, meu Já tô tá com com sinal, certeza me matando ali já. Você viu que zerou ali. Né? Mas é o seguinte, eu queria deixar para vocês, assim, para falar. São 2 coisas finais, assim, que tem muita coisa que eu sabia que ia ser assim, que eu ia deixar de perguntar e de falar com vocês. Mas eu queria saber de vocês, assim, 2 palavras, algumas palavras que vocês poderiam deixar, né, para essas pessoas que estão começando, né, ou que estão entrando nesse momento, né, de treinamento voltado para a competição, né, de incentivo para eles. Né, e depois aproveitar, né, depois que cada um falar, dar essa palavra, já deixar suas considerações finais, o agradecimento, né, às pessoas que tem que deixar. Caraca, essa foto eu não, acho que eu não história. lembrava, não. Desculpa. Nada? Rapaz, mas isso aqui eu fico viajando também nesse mosaico. O Jeff, né, cara, a gente tem, tanto mosaico dele também lá aqui, e pegou tudo, então foi tudo tão de surpresa a situação da Simone, né? Uhum. Mas aí, diz aí pra mim, gente. Então, o que eu acho, assim, todo mundo que está querendo, né, entrar nesse mundo realmente das competições e tal, uma das melhores coisas desse mundo é isso aqui, ó. A gente se conheceu em competição. E quando eu falo que o VAR, a gente tem uma família, e tem mesmo, Celso Filete, e eu, são pessoas que tudo que você precisava estava ali, toma aqui. E é assim. Então, que elas estejam abertas, assim, não só, né, a questão do treinamento, mas delas conhecerem um universo, né, que é essa família VAR, que a gente tem no Brasil inteiro aí, né, porta aberta, né, Jefinho? Para tudo que você quiser remar em Manaus, você vai, quiser remar em Paris, você vai. Esses dias o Guinho Caiado, Eu que indiquei para ele lá de Londres. eu também mandei para ele, eu falei assim, de Londres, tô indo para Londres, sei Que que eu falei, procura, porque Tem um Fraga que está morando lá. o Pedrinho lá teve a oportunidade de ficar no Havaí, eu fiquei lá 21 dias em Haleiwa, a gente é tratado como local. A gente entendeu? Então a gente, nesse universo da canoa, a gente vai conhecer o mundo não turistando. A gente vai viver. As conexões são muito mais profundas. São muito mais profundas, entendeu? Então a gente cria laços. Então não é só competir, não é só ganhar medalha. É você poder viver isso, entendeu? É você estar toda hora. Ontem mesmo
eu estava aqui super perto do sol, acompanhei a Gabi, já estou numa equipe. Entendeu? Então tem essa, né, é uma teia de conexões. Então as pessoas têm que estar abertas a isso também, não se fecharem, até essa coisa de clube, não se fechar. Deixar o espírito do VAR entrar, não é só ganhar medalha. Sim, perfeito. Não é só pódio. Lá na Havaí a gente aprendeu muito isso. Só o fato de você estar ali, dentro d'água, competindo, enfrentando o mar, você já é respeitado. Sim, isso que é muito então, legal, né? o que eu espero assim, dessa turma, principalmente, é um respeito, né, pela história do VAR e usufruir disso aí tudo. Não é porque não ganhou o primeiro lugar, segundo lugar, mas só o fato de você estar ali vivendo toda aquela união, toda aquela energia, isso aí já se paga. Sim, com certeza. E quem que você quer agradecer? Aproveita e já embala no agradecimento. Agradeço Pedrinho, que eu brinco que eu sou madrinha, porque eu ajudei ele a levar para lá, mas eu fico lá direto, porque tem uma coisa que eu falo que a gente não pode perder, a técnica. E a gente que aprendeu 500 estilos, né? É difícil, né? Mas, então agradeço muito ao Pedrinho, ao Seba também, que me atura lá desde 2014, e Gabi também, que é minha parceira e incentivadora, entendeu? Eu acho que você ter pessoas assim, e o Jefferson, que é meu irmão, de caminhada, entendeu? Corria juntinho de mãozinha dada, essa daí eu não sabia, não. Essa aí os dois estavam até no banco junto na mista lá. Então, eu acho que a gente vive num mundo descartável, né? Inclusive das relações. Infelizmente, né? E quando a gente consegue criar relações sólidas, né? É muito importante. Isso é muito importante. E a canoa, ela proporciona isso. Então, as pessoas aproveitarem melhor do VAR, né? Da canoa, e esquecer um pouco essa euforia que está tendo e lembrar que a canoa é muito mais que isso. Isso aí, viver feliz. Jefinho, manda aí. Cara, assim, a gente está num esporte que nos oferece vários benefícios, né? O primeiro benefício é que você está em contato direto com a natureza. Não existe monotonia. O céu todo dia está de um jeito diferente. O sol todo dia nasce com um brilho diferente. A água todo dia está com uma temperatura diferente. O vento todo dia está com uma velocidade diferente. E isso é importante porque isso nos molda. Né? Nos molda na resiliência, nos molda na consistência, nos molda na disciplina. Nós estamos num esporte milenar, num esporte que a essência dele não é a competição pela competição, mas estar tirando do esporte aquilo que são os princípios mais primitivos do ser humano, de acolhimento, de segurança, de comprometimento, né? De solidariedade. E nós temos um desafio em todos os espaços que a gente ocupa, de não deixar que isso se perca, não deixar que isso não seja lembrado. Nós temos um esporte que permite, como eu já tinha dito aqui, você praticá-lo de 8 a 88 anos. Isso é uma dádiva, você ter um esporte que te proporciona isso. E as relações que você desenvolve dentro desse esporte em função da origem dele. Então, aqueles que têm a oportunidade de um dia colocar um remo na mão, sentar no banco de uma canoa, você pode ter certeza que ele jamais voltará à forma original. Ele sairá dali transformado. E é isso que a gente prega, é isso que a gente pratica e é isso que a gente acredita. Perfeito. Então, estar aqui ao lado de Pedrinho, da Regina, para mim, é motivo de satisfação, é motivo de orgulho, porque a gente faz parte da mesma tribo, a gente faz parte da mesma família, a gente faz parte do mesmo propósito. É isso que nos une. Perfeito. E vocês, de certa forma, cresceram, né, junto. Ele incentivado por vocês dois feras também. Diga, Pedrinho. Pô, difícil, hein? Isso, cara. Te deixei por último mesmo pra te contar esse inteligência, falaram tão bem. Mas você também, contribuir de alguma forma. Pô, falar com o coração. Foram muito bem ditos. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho da fala de Tia Regis ali. Eu acho que as coisas hoje
sendo o mais jovem aqui dessa mesa, são muito imediatistas, né? São muito rápidas. Hoje é tudo 3 passos, 3 formas, 3 dicas. E acho que rapidamente eu vou subir no pódio, eu vou ganhar. Se eu não ganhei, eu não presto, isso, aquilo. Acho que o esporte nos ensina resiliência, o esporte nos ensina humildade, o esporte nos ensina que é cada dia um pouquinho mais. E uma vez uma amiga me disse uma frase que fez muito sentido para mim. Muito mais do que chegar, o que importa é o processo, como que você passa por aquele processo. Então, pego também um pouco da fala do Jefferson aqui, que você seja inteligente o bastante no momento que você for sentar naquela canoa, que você tenha a mente aberta e humildade suficiente para tentar ouvir, tentar aprender o máximo que você puder ali naquele momento. É um momento muito importante que você vai ter que se conectar com outras 5 pessoas, se conectar com o mar. É algo muito grandioso que vai além do esporte, que vai além de performance. Então, você possa ter a oportunidade de você evoluir como pessoa. Então, acho que muito mais preocupado em subir lá no pódio e tirar sua fotinho com a medalha, que você tenha sabedoria e humildade de você aproveitar a cada dia a oportunidade de você estar sentado ali e aproveitar a cada dia você ter a oportunidade de estar na natureza. Como o Jefferson falou, o mar nunca é igual, não é uma pista de skate que é a mesma coisa. Se eu saio 5 minutos agora, 5 minutos depois, o mar vai ser diferente. Então, você tem a oportunidade de se conectar. E também vão um pouco mais além do sol do Vaar. Se o Vaar, se infelizmente a canoa não foi o esporte que te envolveu, te acolheu, que você procure um esporte que te agrade, que te faça feliz, porque o esporte muda a vida das pessoas. Temos 3 exemplos aqui, 4 exemplos de que o esporte mudou a vida, que você encontre um esporte para você que possa mudar a sua vida também. Exatamente. Gente, esse final maravilhoso. Aqui só vai dar um rios completo aqui, daquele monte de rios, não só. Gente, maravilhosos, né? Obrigado muito a presença de todos vocês. Cara, uma pena que esse podcast tinha que ter pelo menos mais 2 horas, né, com vocês aqui. Só que marcar outro. Com certeza vai ter a parte 2 e 3. A gente vai manipular aqui na... Vamos travar, a gente vai ter que fazer um combinado lá com a Lei aí, né, pra gente fazer melhor. Cara, mas fantástico. Muito obrigado, tá, pela presença de todos vocês. Tá uma honra para mim estar recebendo todos vocês aqui. Uma gratificação muito grande. Né? São pessoas que são referências aqui, não só no esporte, mas para a vida. Né? E todo mundo em casa aí sabe, são pessoas citadas em todos os lugares onde eu passo e ouço. Né? Eu estou nesse meio da comunicação agora aqui, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas e conhecer. Né? E vocês são referências, são exemplos, gente. E não estão aqui à toa. Tá? E vocês que ficaram em casa, gente, muito obrigado, né, por até agora estar aí recebendo, ouvindo toda essa aula aí com esses 3 feras, né, com esse monte de informação, coisa boa. A Simone, fica meu beijo, né, e minha torcida aí, né, para você lá em Rapa Nui. Né, Quero a medalha. Agora a medalha, ó. É uma medalha que vai ter que ser compartilhada. Né? Estamos juntos, tá, gente? Todo mundo, todo esse universo do Vaar, né, o que precisar, o canal está aberto. Né, eu faço questão de divulgar, de sempre replicar, né, a maioria das coisas que eu recebo, tanto no Instagram, né, quanto no pessoal. Estou aqui, à disposição de todos, para poder levar o melhor do Vaar para todo mundo. E trazer os melhores também para cá. Um abraço a todos e um grande semana aí para todos. Tchau.